Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder a um amigo nosso. A pergunta não é bem sobre liuteria, né? É sobre música no Brasil, mercado de música erudita aqui no Brasil, tá bom? Vou falar um pouquinho a respeito, perguntando para ele como funciona o mercado para o músico no Brasil. Vou citar algumas das áreas onde aquele que deseja ser músico pode atuar. Mais uma vez, eu vou falar um resumo, vou falar aqui no Brasil. Claro que essas áreas você pode atuar em outros países, e vou falar na música erudita, tá bom? Não vou falar fora da música erudita, que não é minha área, tá bom? Vou falar na música erudita. O que acontece? O músico no Brasil, ele pode atuar de diversas formas. Vou citar para vocês três áreas de atuação que o músico tem. Como qualquer profissão, uma das grandes questões, é claro, é ter criatividade, certo? Então, um dos primeiros lugares que o músico pode atuar é o mais tradicional, que são as orquestras sinfônicas. Você pode ser um músico de orquestra sinfônica. Por exemplo, vou tocar na orquestra tal, vou tocar na orquestra tal. E para você entrar nestas orquestras, normalmente isto pode ocorrer de duas maneiras. Você pode ser convidado pelo corpo da orquestra, pelo maestro. Acontece, tal músico foi convidado. É claro que para você ser convidado a atuar numa orquestra, você precisa ter um nível técnico, né? Então você pode ser convidado ou você pode fazer um teste para você entrar nesta orquestra. Eu vou falar para vocês como funcionam os testes e vou falar com um pouco até de propriedade, porque eu, por muitas vezes, por muitos anos, melhor dizendo, toquei em orquestras. Fiz parte de bancadas, né, de alguns grupos, por exemplo, a nossa orquestra da Infraero, e por vezes eu fui avaliado por bancadas. Então já tive desses vários lados. Como eu já falei para vocês, antes de eu entrar na liuteria, eu atuei como músico profissional, né? Tanto na área, quase todas estas áreas que eu vou falar aqui, que é na docência, sempre. Então, vamos lá. Então, você tem essas duas maneiras de entrar numa orquestra. Como funciona para você fazer estes testes? Você vê o edital, você se inscreve e muda muito de orquestra para orquestra. Por isso, você tem que ler ali o edital e o que é aquela orquestra pede para você. Por exemplo, existem orquestras que você vai ter que mandar uma gravação sua, tocando, né? Existem orquestras que não pedem. E aí, as orquestras que pedem a gravação, se sua gravação foi aceita, você vai receber o próximo passo, que é ir tocar, que é fazer o teste para a bancada. Muita gente não sabe como funciona uma bancada, nunca foi avaliado, não tem problema, vou explicar para vocês. Por mais que às vezes você fala assim, eu não vou ser músico profissional, mas a pessoa gosta, quem está aqui nesse canal gosta de música, não é? Então é legal saber. E aí o que acontece? Você tem lá uma sala, às vezes é numa sala, às vezes é num teatro, e aí nós temos ali uma mesa, literalmente uma bancada. E nós temos algumas pessoas que compõem esta bancada, que podem variar de orquestra para orquestra. Às vezes é um maestro, se a prova é para violino, um violino convidado, ou às vezes o espala, ou às vezes até um chefe de outro naipe da orquestra, e compõe aquela banca. Você vai chegar e você vai tocar. O que você vai tocar? Vou dizer já. Né? E aí aquela bancada, em dado momento, vai falar assim, tá bom, muito obrigado, o resultado sai dia tal. É muito raro uma bancada de música erudita extrapolar algo a respeito disso que eu falei para vocês. Aquilo que a gente vê, né, da bancada esculhambando uma pessoa ou chorando de emoção, isso é programa de televisão, isso é aquelas coisas que a gente vê no YouTube, isso não é dentro da realidade erudita, tá bom? Isso vocês não vão ver acontecendo, pelo menos eu, às vezes que fui avaliado e nas vezes que avaliei, nunca vi isso, tá? Nunca vi isso, e olha que eu vivi muitos anos fazendo isso, tá? Nunca vi isso. Então, o que acontece? Você pode tocar, dependendo do edital, uma peça de livre escolha.
que é uma peça de livre escolha? Uma peça do seu instrumento que você vai escolher. Ah, é no violoncelo, eu vou escolher o concerto para violoncelo e orquestra do Anton Dvorak. Você vai tocar uma peça de confronto. Uma peça de confronto é uma peça que todos os violoncelistas vão tocar. Concerto em Dó maior de Haydn, porque a bancada vai analisar o desempenho do músico em peças iguais e também em peças diferentes. Diferente a livre escolha. De confronto é a peça que todos os violoncelistas vão tocar igual, que é a peça que todos os violinistas vão tocar igual. É o Mozart tal para violino, o Stamets para viola. Então depende da bancada. Então você tem, às vezes, essas duas peças, às vezes você não tem essas duas, e aí você tem, às vezes, uma outra questão, né, que são as leituras à primeira vista. O que o maestro vai fazer que está ali, ou quem estiver te avaliando? Ele vai colocar na sua frente uma partitura que você nunca viu e você vai tocar. Ele vai ver o seu desempenho ao executar uma peça que você nunca tocou. Então, você tem mais uma nota aí, a de leitura à primeira vista. E você tem também, né, os excertos. Excertos são trechos extremamente complexos para aquele instrumento em grandes obras, em grandes sinfonias. Por exemplo, o violoncelo tem uma voz muito complexa em determinada sinfonia, um solo de naipe. Eles pegam aquele solo complexo e colocam nos excertos. E eles vão colocando isso para todos os instrumentos que vão fazer a prova, tá bom? Então você é avaliado segundo tudo isso. É bem verdade que leitura à primeira vista muitas orquestras tiraram e muitas das vezes isso é questionado. Por quê? Nem sempre o músico vai tocar numa orquestra leitura à primeira vista. O maestro já avisou, o mês que vem nós vamos tocar tal obra, tá ali a partitura para vocês pegarem e já começar a ler e estudar, tá? Então existe isso tudo. O grau de peso de cada peça vai variar de tal orquestra. Aí você entra na orquestra ou não, de acordo com o seu desempenho, tá bom? Então, basicamente, para você entrar na orquestra sinfônica, ou você é convidado, ou você passa por estes testes. Algumas avaliações são com biombo, ou seja, é fechado, a bancada só ouve, a bancada não vê quem está tocando, outras não são com biombos, tá bom? Depende muito aí do que acontece. Algumas orquestras você faz o teste uma vez e entrou, outras não. Outras você faz o teste e anualmente você precisa ser reavaliado para a bancada analisar se você vai continuar tocando na orquestra ou não, tá bom? Eu já participei de orquestras que funcionavam das duas maneiras. Ah, mas e se o músico estiver nervoso e errar? Coisas da vida, né? Infelizmente, testes, né, acabam sendo assim. Eu concordo com essa frase. Infelizmente, o músico pode estar nervoso e pode errar. É aquela velha comparação, né? Tem uma frase que diz mais ou menos assim: vou colocar aqui no chão uma tábua de 15 metros por 45 centímetros, né? E aí você vai andar nessa tábua. É provável que a maioria consiga andar sem cair. Agora eu pego essa tábua e subo ela entre dois postes, quero ver a pessoa andar, é a mesma tábua, mas a pessoa fica nervosa, é a mesma coisa, né? Quando você está tocando na sua casa e numa bancada. As pessoas tremem, ficam nervosas, né? O que devia acontecer muito. A pessoa ficava tão nervosa que o arco desincronizava aqui da mão, né? A pessoa ficou nervosa. Isso o músico precisa aprender a lidar, tá bom? Claro que isso aqui que eu estou falando é no mercado de música erudita. Eu não estou falando para tocar nas igrejas, eu estou falando assim, a pergunta que eu recebi é como funciona o mercado de música no Brasil, tá bom? Então, entrar nas orquestras. Segunda oportunidade que você tem de atuar como músico no Brasil, tocando em eventos. Aí são quaisquer eventos que você possa imaginar. Ah, eu vou tocar em casamento, eu vou tocar em formatura, eu vou... o evento que o músico conseguir, é o famoso cachê do músico, né? O músico é chamado e recebe o cachê para tocar ali, tá bom? E terceira parte, ou seja, eu falei só essas, tá? Não são todas. Terceira parte onde o músico pode atuar é como professor
ele pode atuar como professor ministrando aula do seu instrumento, tá bom? Ou ele pode atuar em todas elas ou mais que uma. Eu, na fase que eu vivia 100% de música, eu atuava nas 3, né? Tinha que fazer tudo. Aproveito aqui para falar para vocês que nem sempre o primeiro lá, que é o orquestra, o virtuoso e o solista, é o bom professor. E nem sempre o bom professor é um exímio músico. É raro juntar os dois. Tem pessoas que tocam muito bem, mas não tem a didática. Ensinar, transmitir conhecimento é um dom, né? Você transmitir de maneira que faça clareza para as pessoas. É um dom que pode ser, sim, aprimorado, né? Mas é um dom. Existem pessoas que tocam muito, mas têm dificuldade de se expressar. E o contrário também, existem pessoas que dão aula muito bem, são gênios da aula, mas não são aqueles músicos virtuosos, o que não é problema nenhum, cada um tem as suas características, tá bom? Então eu fiz um breve resumo aqui de algumas das formas como você pode viver de música no Brasil, tá bom? Claro que essas formas também podem ser conhecidas, podem ser ampliadas para outros países, mas eu falei aqui no Brasil que foi o que eu vivi, tá bom? Espero que tenham gostado, muito obrigado por nos acompanhar.